A paz do Senhor a todos. Trago hoje uma palavra aos Romanos, capítulo 6, verso 17, que diz assim: Mas graças a Deus, que tenho sido servo do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que fostes entregue. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne. Pois que, assim como aprendestes os vossos membros para servires à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque, quando eras servos do pecado, estavas livres da justiça. E que fruto tenhais então estas coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim dele e dela é a morte. Mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Esta palavra em Romanos é uma carta de Paulo para os romanos, os irmãos da igreja que está em Romanos. Ela relata sobre escravidão, vida de pecado. Aqui está alertando os irmãos para não olhar para trás, porque no passado, antes da conversão de cristão, todos eram escravos do pecado e estava subjugado à lei. E aquele que peca tem uma conta a pagar e é um salário a receber. E que salário que é esse? É uma hipoteca do pecado, e o pecado traz a morte. O salário do pecado é a morte. Porém, todos já estavam condenados porque era uma conta que só aumentava, não tinha como pagar. Agora, vindo Cristo Jesus, ele se fez pecado. Ele se fez pecador, mas não pecou. Ele assumiu o papel lá na cruz para pagar esta hipoteca de todos aqueles que aceitam o sacrifício, mas que ele venha dar o seu sangue puro, o seu sangue carmesim. Agora aquele que não peca, compra agora todas as contas de quem pecou. Mas aqueles que aceitam a Cristo agora são nova criatura, justificado por Jesus Cristo. Paulo está dizendo aqui, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Jesus Cristo. Só recebe de Deus este dom quem tem este acesso por Jesus Cristo. E Paulo está dizendo, agora nós temos um acesso, mesmo sendo pecador, porque nós pecamos, nós somos falhos. Porém, nós não somos mais escravos do pecado. Antes a lei nos subjugava, a lei nos massacrava. Agora nós viemos cumprir a lei. Não estamos fugindo da lei. Agora nós estamos cumprindo a lei. Foi o que Jesus veio fazer. E veio também mostrar. Antes a lei apontava o pecado.
a maldade do pecado e o salário do pecado que vinha sobre a humanidade. Se nós olharmos na Bíblia algumas passagens, Jesus estava dizendo para muitas pessoas: perdoados são os seus pecados. Por quê? Porque os seus pais, ou ele, ou na sua linhagem, tinha pecado. E através do pecado chegou ali a maldição naquela família, chegou ali, muitas das vezes, a doença, a atrofia no corpo, por causa do pecado. E Jesus ali vai na raiz dizendo: perdoados são os seus pecados. Mas ele diz: só não, o Filho do Homem também não veio só para perdoar pecado, mas também levanta, anda, seja curado. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo. Agora aqueles que aceitam a Cristo não são mais escravos, são livres. Mas mesmo se pecar, tem um advogado, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E temos também Deus que está olhando por nós e intercede por nós, o Espírito Santo intercede pelo teu povo. Então somos justificados através de Jesus Cristo. É claro que o pecado não pode nos manchar, nos desviar, nos tirar do caminho, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, para que nós não venhamos pecar e ser condenado com o mundo. O próprio Jesus disse: eu vos enviarei o Consolador, é o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então Paulo está dizendo aqui, nesta carta aos irmãos romanos, que agora nós temos que passar esta fase. Não está preso mais, acorrentado naquilo que o corpo pede, naquilo que o mundo oferece. Mas nós aqui estamos carregando uma cruz até trocar por uma coroa de glória, para entrar na eternidade de cabeça erguida, e os nossos nomes estão no livro da vida, e na eternidade receber um nome que só aquele que recebe uma pedra branca sabe. Então, Paulo está dizendo isso. Não somos mais escravos, somos livres. Que nós venhamos prevalecer, conquistar, lutar nesta liberdade de livres, para não voltar para trás e ser escravo do pecado. Porque Jesus Cristo já lavou, já purificou aqueles que querem ser limpos. Tem um trecho da Bíblia que diz: aquele que está limpo, se limpe mais. Os que está purificado, se purifique mais. Mas aqueles que está sujo, se suje mais. Mas aqueles que querem alcançar a salvação, a limpeza, a vida eterna, que venham para a luz, que venham e conquiste as coisas boas que está em Cristo Jesus. O passo e a caminhada tem que partir de nós. Então Paulo está dizendo sobre esta palavra, para deixarmos o passado, os pensamentos que pode chegar, voltar à tona, e os pecados que foi do passado não voltar de novo para o presente, mas ficar lá no passado. Mesmo que os nossos pais, os antepassados pecaram, nós não vamos pecar. Não podemos pecar porque nós fomos chamados por uma grande obra para ser livre no Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos continuar nesta caminhada, nessa jornada, até alcançar a salvação e a vida eterna como livres no Senhor Jesus Cristo, que foi dom gratuito de Deus. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus, mais um dia estamos na Tua presença. Te agradecemos pela Tua bondade, pelo Teu amor, por estarmos livres e debaixo das Tuas mãos onipotentes. Fica conosco, ó Deus, mais um dia. Continua restaurando, livrando, guardando. Continua nos justificando com Teu poder, perdoando os nossos pecados, as nossas falhas, obras, pensamentos.
Continua, Senhor, tirando da vida do teu povo as correntes das mágoas, do pecado, daquilo que eles mesmos na mente estão acorrentados. O Senhor veio trazer vida e vida com abundância e veio tirar as correntes e dar, Senhor, a liberdade aos teus filhos. Senhor, o Senhor é o nosso pastor e aqueles que se achegam a ti como ovelha. O Senhor é aquele que cuida, liberta, limpa, restaura, restitui. Faça isso, Senhor, para nós. Faça isso para o teu povo, libertando, restaurando. Dá vitória a cada casa, a cada família, a cada familiar, a cada ministério que abre as portas para falar do teu evangelho genuíno. Continua, Senhor, nos restaurando. Continua dando vida ao teu povo para continuar marchando nesta jornada, neste caminho que leva até o Senhor a vida eterna em Cristo Jesus. Desde já eu te agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graça e paz a todos. Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus. Amém.